tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando esta videoaula. Os vídeos estão um pouco espaçados, pois dependo de achar um espaço entre minha pós-graduação, meu trabalho na escola, família, vida social, vida espiritual. Não é fácil. Por outro lado, estou com a prova de 2015 em mãos e trago aqui informações para vocês atualizadas sobre os rumos que a banca que monta as questões estão apontando. Ou seja, em que direção da matemática, geometria, vai exigir nas provas. Que conhecimentos? 15 questões exigiram algum conhecimento de geometria, ou seja, 1/3 da inteira prova. Está sendo, portanto, um ramo da matemática muito explorado. Se você não gosta de geometria, não tem intimidade, vamos juntos vencer essa barreira. É muito tranquilo, fique tranquilo, está favorável. Mas uma boa notícia. Destas 15 questões, 2 são realmente difíceis. Tomaram muito tempo na prova que fizeram. São questões que você vai fazer se sobrar tempo. Providencie a prova do Enem de 2015, caderno cinza, e nós vamos fazer uma dinâmica. Você vai pegar a prova de matemática, primeiro vai procurar identificar nela as questões de geometria, depois você vai marcar as questões que você considerou fácil, as que você considera de nível médio para você e as que considera difícil, ou seja, você não conseguiria resolver. Depois de ter visto isso, você vai observar o que eu coloquei como questões fáceis, médias e difíceis, tá? Mas, no entanto, você preste atenção, só vai fazer as questões difíceis se sobrar tempo, depois que você terminar a prova. É lógico que você vai seguir a sua sequência, tá? Do que você considera fácil, média, difícil, não a minha. Familiarizar com figuras geométricas. Essa é a primeira coisa que você vai procurar estudar, tá ok? Então, olha só. Figuras geométricas planas e os sólidos elementares. Você vai se familiarizar com essas figuras. E eu vou te dar, inclusive, algumas dicas interessantes sobre isso. Saber conceituar área e saber calcular elas nas figuras planas, as mais conhecidas. Saber conceituar volume e saber calcular isso nos sólidos elementares. Agora, além desses conceitos de área e volume, esses cálculos, essas formas, que outra matemática aparece nessas questões de geometria? Basicamente, regra de 3, porcentagem, saber transformar medidas. Se você tiver o conhecimento de trigonometria, aquelas séries de seno, cosseno, tangente, cateto oposto sobre hipotenusa, em algumas questões vai te ajudar bastante, tá? Mas não é o essencial. O essencial é regra de 3, porcentagem e saber transformar medidas. Na hora que tiver nas questões de geometrias, isso vai estar sempre aparecendo junto. Mas olha só, não tem logaritmo, não tem matrizes, não tem números complexos, tá? Gostou dessa notícia? Boa, não é? Então veja só, as matemáticas que vai cair é bem simples, tá? Então, bastante tranquilo para vocês. Regra de 3, porcentagem, transformação de medidas. Mas se você ficou triste com a avaliação que você fez da geometria, as questões te pareceram todas muito difíceis, daqui para frente você irá fazer um exercício. É algo que você vai procurar, se necessário, toda semana, já que você agora está tomando um tempo, para estudar até a prova do Enem 2016. Então você vai providenciar lápis, borracha, caderno, uma régua e uma caneta. O que você vai fazer? Você vai desenhar as figuras planas. Você vai desenhar os sólidos, conforme eu vou te mostrar aqui alguns detalhes, tá? Olha nos livros, porque à medida que você vai desenhando as figuras, você vai conseguindo se familiarizar com elas, você vai observar os elementos dessas figuras, para que, por exemplo, na hora que você lê no comando de uma questão, olha só, prisma reto de base hexagonal. Que figura que é essa? Se você tiver feito essa dinâmica, esse exercício, você vai conseguir imediatamente saber qual é a figura.
você vai desenhar a figura no canto da prova, tá? E pouco a pouco vai vindo à sua memória aquilo que você estudou sobre o assunto. Lembrando mais uma vez, turma, estas videoaulas é para direcionar seus estudos, para não ficar perdendo tempo com assuntos da matemática que não estão sendo cobrados nas provas. Você irá providenciar bons livros de matemática e ir para os temas que estarei indicando, fazendo exercícios, exercitando. Tá legal? Agora, vamos observar no quadro, tá, as figuras planas que apareceram na prova de 2015. Veja só. Então, aqui apareceu na prova de 2015 essas figuras planas. Note, figuras tranquilas, ó, triângulo, o quadrado, o retângulo, trapézio, losango. Então, olha só. Você então irá desenhar essas figuras, tá? É aquilo que eu estive mostrando para você. Você vai desenhar um triângulo. E ao desenhar um triângulo, você vai ficar sempre prestando atenção nos elementos do triângulo, ó. Base, altura. Tá legal? Outra coisinha no triângulo. Triângulo equilátero. Os três ângulos são iguais. Ou seja, cada ângulo 60 graus. Já que a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Que outro triângulo importante que aparece? O triângulo retângulo, tá? Aquele triângulozinho assim, ó. Tem um ângulo de 90 graus. Área de triângulo, base, altura, dividido por 2. O quadrado é a figura mais elementar e mais simples. O quadrado, os quatro lados iguais. Um ângulo de 90 graus, tá? A área de quadrado é o lado elevado a 2. É o lado vezes o lado. Lembra quando estivemos uma vez falando sobre área? Área, o que é área na geometria? É descobrir quantos quadrados cabe dentro de uma figura, tá? O retângulo é a outra figura que aparece demais. Ó, base, altura, tá? Área de retângulo, base vezes altura. Tá legal? Então, essa figura aqui, olha, ela toda prova, tá aparecendo retângulo. É o que mais temos no nosso dia a dia. Trapézio. O trapézio também é uma figura que a gente encontra muito no nosso dia a dia, tá? Você já viu aquelas rampas de acesso? Você tem uma rampa, tem uma base e desce uma outra rampa. É o trapézio isósceles, tá? Ou você tem apenas uma rampa subindo, o trapézio retângulo. Quais são os elementos de trapézio? A base maior, base menor. Base maior, base menor. Que a gente coloca o B maiúsculo e o B minúsculo. Área de trapézio, base maior mais base menor, dividido por 2. Isso aqui vezes a altura. Tá? Olha o H aqui, ó, de altura. Por que o H? Porque a altura em inglês começa com a letra H. Coisas de americanos, né? E os nossos livros, quando você vai ver fórmulas de área, está sempre mostrando a altura com a letra H. O losango, uma figura bem interessante. Por que essa figura ela aparece? Porque é aquela figura que tem na nossa bandeira nacional, o losango. O losango tem o quê? Todos os lados iguais. Na verdade, é um quadrado que você dá como que uma entortada aqui nos ângulos, tá? O losango tem a diagonal maior, que a gente identifica com um D maiúsculo, a diagonal menor com um D minúsculo, área de losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, tá? Mas digamos que você não lembre dessa forma. Olha só, se você prestar atenção, o losango são 4 triângulos retângulos. Percebeu? Aí você sabe a forma de triângulo. Isso aqui, ó, é a diagonal maior dividido por 2, não é? Diagonal menor dividido por 2, ó. Base, altura. Calcula a área desse triângulozinho, multiplica por 4. Você tem a área do losango. Tá legal? Isso é muito interessante em geometria, tá, pessoal? Você pegar as figuras geométricas e decompor elas em triângulos e retângulos.
Por quê? A fórmula de triângulo e retângulo é muito fácil. Por quê? O retângulo, base vezes altura. Triângulo, a metade de um retângulo. Tá? Como todas as figuras, dá para você decompor mostrando triângulos, tá? Então você consegue resolver muitos cálculos de área sem precisar ficar decorando a área de cada figura. Na prova de 2015, apareceram também outras figuras geométricas. Apareceu, por exemplo, o pentágono. Ok? O pentágono regular. Quando fala pentágono regular, todos os lados iguais. Qual é o detalhe que fica, então, do pentágono? E o que na prova chamou a atenção? O pentágono regular, eles são 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Notaram? 5 triângulos. Se são 5 triângulos, se a gente fosse dividir isso em porcentagem, cada triângulo é 20% da figura total. 20%. Notaram como muitas vezes a gente mistura as coisas? Por quê? Porque quando pega a figura geométrica e lá na estatística é usado para fazer representação de porcentagem, é importante você conceituar isso. Tá certo? O hexágono. O hexágono é a figura que tem 6 lados iguais, tá? E numa figura geométrica você tem 6 triângulos. Qual é o detalhe do hexágono? Que são 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Qual é a importância disso? Porque se você precisar de calcular a área de um hexágono, você calcula a área de um triângulo e multiplica por 6. Perceberam? Além disso, caiu o quê? Caiu o octógono. O octógono, se você quiser na hora de desenhar, é um quadrado dentro do outro. E aí você liga os pontos. Aí você vai notar o seu octógono. Tá? Uma figura de 8 lados. Aquela lugar onde o pessoal do NMC troca pancada lá, aquilo é um octógono. Tá? Essa figura aí, um octógono. Qual é o detalhe do octógono? O octógono são 8 triângulos. Então, se você ficar atento a esses detalhes, tá? Você, muitas vezes em geometria, você vai estar decompondo figuras e observando sempre os triângulos. Eles vão estar sempre aparecendo. Ora aqui, ora ali. Tá? Preocupe muito em conhecer triângulos, saber calcular a área de triângulos, tá? Porque você nota aparecer em várias figuras. Além dessas figuras, apareceu o quê? O setor de círculo. Foi uma outra figura que foi citada na prova. Setor de círculo. Por que esse nome? Porque é um pedaço do círculo. Um setor desse círculo grande. Olha o círculo. Qual que é a área de círculo? πr ao quadrado. Tá? Olha o raio. Aqui é o diâmetro. Tá? Qual que é a área do setor de círculo? O ângulo do setor dividido por 360. O resultado multiplica por π por r ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo. Tá? Qual é o detalhe do setor de círculo? Alfa por 360. Tá legal? Então, nas figuras planas, foi o que apareceu aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as figuras geométricas, os sólidos que foram trabalhados. Tá ok? E você vai notar uma coisa muito boa. São apenas 4 sólidos que você vai se preocupar em estudar. Bem, pessoal, olha só. Os sólidos que apareceram na prova do Enem 2015. Cubo, o paralelepípedo, cilindro. Desta vez não apareceu o tronco de cone, mas estudem essa figura. Sempre cai tronco de cone. Não caiu dessa vez, mas numa próxima prova pode cair. E eu vou explicar o porquê do tronco de cone. Então, quando nós estamos falando de sólidos, aí então vamos prestar atenção. Por quê? Sólidos você relaciona com figuras tridimensionais e também chamamos de figuras espaciais. Porque o que são os sólidos? São figuras que ocupam o espaço, tá? Tem 3 dimensões. Por isso,
olhou para o cubo tem todos os lados iguais. Ideia de sólido, área da base vezes altura. É sempre isto, volume, área da base vezes altura. A área da base é um quadrado, então você sabe que é L ao quadrado. E a altura? L, ou seja, L vezes L. Certinho? O paralelepípedo tem um retângulo na sua base, tá? Ó, eu coloquei letras A, B, C, digamos então que seja A, seja B. A área deste retângulo. O resultado vezes a altura, tá? A outra medida. Então, o paralelepípedo tem uma medida, 2, 3, tá? Indo nas 3 dimensões. A, B, C. O cilindro, essa figura cai demais. De novo a ideia, olha, área da base. A base agora é um círculo. O que é a área de círculo? πr ao quadrado. O resultado dessa área é multiplicado pela altura, tá? Do cilindro, o H. E o nosso tronco de cone? O tronco de cone tem um círculo maior, tem um círculo menor, tá? Na verdade, teríamos que descobrir o círculo médio. O círculo médio é o que vai definir o volume dessa figura. Por isso, a fórmula é R mais R dividido por 2, que é o R médio aqui, olha. R mais R dividido por 2. Isso ao quadrado vezes o π vezes a altura. Notaram? Então, vai cair sólidos. Quando fala de sólidos, o que vai cair é isso. Agora, o que há de interessante para a gente comentar aqui? Por exemplo, quando fala de prisma, poliedro, o que são essas coisas? Então, pessoal, olha, prisma, tá? São figuras geométricas onde você tem uma base, tá? A figura da base, ela repete em cima. Se aqui é um quadrado, aqui em cima é um quadrado. O cubo é um prisma. O paralelepípedo tem um retângulo na base e repete o retângulo em cima. O paralelepípedo é um prisma. O que mais temos de prisma? Se você tem a figura, um hexágono embaixo, outro hexágono em cima, tá? É um prisma. A ideia de prisma é sempre isso. É uma figura plana na base. Uma figura plana, a mesma figura, são congruentes, são iguais. E vezes altura, tá? Então, área da base, se for um hexágono, área do hexágono, vezes a altura. Estes são os prismas. A diferença disso para pirâmides. Pirâmide, você tem a sua figura, uma figura embaixo, fechando em um único ponto em cima. Pirâmides. Então, tem pirâmides de base triangular, de base quadrada, de base pentagonal, hexagonal. Diferença de pirâmide para prisma. Prisma, as figuras são congruentes e repetem. Embaixo, em cima. Pirâmide não. Pirâmide você tem uma base fechando num ponto em cima. Tá? Então, olha, a primeira parte que você vai treinar, falando de geometria, é estudar essas figuras. Procure elas nos livros, tá? Desenhe elas. Faça isso se você está cru de tudo em geometria. Pegue as figuras, faça o desenho, que à medida que você desenha as figuras, você vai conseguindo se familiarizar com elas. Tá? Se você pegar um paralelepípedo e ficar desenhando um paralelepípedo, rapidinho, você vai pegar a ideia das 3 dimensões do paralelepípedo. E se cair o paralelepípedo numa prova, pedir volume dele, você já tem as 3 dimensões que você vai preocupar em resolver. Base, altura e o comprimento do prisma, tá? Do paralelepípedo. Essas são as ideias, pessoal, que nós vamos trabalhar e assim eu fecho o bloco 1 da parte 3, tá? No próximo bloco, eu vou fazer então, vai ser um outro vídeo. Eu vou pegar então as questões que
que me chamaram a atenção, as duas questões que eu classifiquei como difícil, vou te mostrar alguns detalhes dessas questões e vou comentar outras 3 questões que exigiram conhecimentos de cilindro, tá? De cubo, paralelepípedo, setor de círculo. Agora, pessoal, eu só vou fazer uma pequena amostragem para vocês. Por que é importante a gente estudar sólidos? Porque o que nós temos é sólidos, tá? Na sua casa você tem isso aqui, ó, o quê? Um cilindro. Prestou atenção? O que mais tem em casa? Aquela caixa de leite é o quê? Um paralelepípedo, ó, de base quadrada. Notaram? Diferença de por que é um paralelepípedo, não é um cubo. Para ser um cubo ele tinha que ter a mesma medida do lado aqui, ó. Maior, um paralelepípedo. Um prisma, tá? Reto. Outra figura. Tronco de cone. Olha só. Por isso que eu falo, gente, essa figura aqui, olha. Aquele copo americano. Você tem demais na sua casa isso aqui, ó. Tronco de cone. Como calcular volume de tronco de cone? Inclusive, faça essa experiência, tá? Na hora que você já estiver ficando bom no assunto, pega os troncos de cone que você tem em casa, calcula o volume e depois pega aqueles copos de medida e vê se realmente bate a quantidade. Tá legal? Olha aí, uma coisa legal para você treinar. Trouxe para vocês também isso aqui é uma elipse. Gente, a elipse ela faz lembrar um pouco o losango, tá? É um círculo onde você achatou ele e ficou essa figura aqui. Uma elipse, não é? Aí, na prova de 2015, apareceu um bicho chamado elipsoide. O que é um elipsoide? Eu vou mostrar para vocês. Elipsoide. Olha só. Figura plana, um elipse. Se você gira em torno do eixo, o que vira? Um sólido. Um elipsoide. Faz lembrar o quê? Aquela bola de futebol americano. Olha só que legal. Um elipsoide. Se você pegar um retângulo, tá? E prender nele, fazer a mesma com fio. E se você rodar, que figura que você vai obter? Um outro sólido. Qual sólido? Cilindro. Prestou atenção? Então isso vai te ajudar muito. E é lógico que a gente tem muito em casa círculos. Por isso a prova do Enem trabalha com essas figuras. Não inventa figuras a mais do que isso. Porque é o que compõe o nosso dia a dia. E é o que realmente usamos para fazer muitos cálculos. Tá legal? Fechamos aqui o bloco 1. Agora vamos ver as questões, como vamos tratá-la, como vamos resolvê-la no próximo bloco. Legal, pessoal? Um prazer. Vamos para o próximo bloco.